Olá, gente, tudo bem? Eu e a Kate estaremos aqui então conduzindo momentos de louvor, então acompanhe conosco esta bela canção. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Mais uma vez. Meu pastor e nada faltará, nas águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Olá, gente, tudo bem? Olha só, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que apenas vai sobreviver a este tempo que a gente tem vivido quem tem fé. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é o que é fé? Qual é a ideia que se tem por trás quando se fala que uma pessoa tem fé? Eu já pensei em muitas coisas quando falamos da palavra fé. Ao longo da minha vida, refleti muito já sobre isso. E já pensei que fé significava não duvidar de nada. Já pensei também que fé, uma pessoa que tem fé é alguém que é muito otimista. E também já pensei que fé significasse uma confiança em si mesmo. Mas a pergunta é: o que é fé? O que para você é fé? Tem um autor chamado Leon Morris que ele definiu a palavra fé com a seguinte frase: fé é a atitude mediante a qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços e coloca sobre Jesus. Ou seja, o que ele está dizendo é: fé não é duvidar de nada, fé não é pensamento positivo, fé não é confiança em si mesmo, mas é abandonar os seus próprios esforços e colocar sobre Jesus. Isso é fé. Fé é confiar inteiramente em Deus, é largar de si e se segurar em Deus. Para nos ajudar nessa reflexão sobre fé, eu quero compartilhar um texto que é um texto muito conhecido de você, eu imagino, mas para mim ele sempre de novo tem um significado muito especial.
É o texto de Mateus, capítulo 14, versos 22 até o 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o 33. Passo então a fazer a leitura. Preste atenção então nesta bela história. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Até aqui então a leitura bíblica e algumas considerações muito importantes sobre este texto, no contexto, que é bem interessante. Um pouquinho antes desta cena, Jesus havia multiplicado pães e peixes, aquele milagre maravilhoso que todos nós também lembramos. E o povo, diante daquele grande milagre que Jesus fez, começou a segui-lo. Não apenas alguns, mas uma grande multidão. Todos queriam ouvir e muitos deles tinham inclusive a ideia ou a expectativa de que Jesus se tornasse o prefeito. Não é mais ou menos assim? Um líder político para que pudessem ser libertos do Império Romano. Essa era a grande expectativa que eles tinham. Embora esta expectativa ela era convincente e justificável, Jesus não era meramente um líder político, ele era muito mais do que isso. Por isso que ele olha para os seus discípulos e pede para que eles mudem para uma outra margem. E esta mudança para outra margem significava que Jesus queria que eles mudassem inclusive de conceito sobre quem ele realmente era. Então aqueles discípulos obedecem a Jesus, pegam o seu barco e vão para o lugar que Jesus iria encontrá-los mais tarde. Jesus permanece ali, despedindo aquelas multidões, e em seguida ele vai para o monte a fim de orar. E o texto nos diz que aqueles discípulos vão com o seu barco, e a primeira questão complicada que acontece é que um grande vento bate contra aquele barco e eles não conseguem ir para a frente. Você já deve ter passado por uma experiência assim, de você estar num momento de muito vento, tentando ir para frente, mas parece que o vento não deixa e parece que quanto mais você se esforça para ir para frente, mais para trás você vai e você acaba ficando paralisado, cansado porque não consegue ir para frente. Aqueles discípulos haviam lutado a noite toda, estavam paralisados porque deixar-se levar por aquele vento significava se perder ou cair em cima de umas pedras. Então eles estavam lutando a noite toda, estavam com certeza desesperados. A vida muitas vezes parece esse vento contra, dificuldades da vida familiar, profissional, financeira. O tempo que a gente tem vivido parece um grande vento contra, que a gente gostaria de ir para frente em algumas coisas, mas parece que não vai para frente e a gente às vezes parece que se sente caminhando inclusive para trás. O texto nos fala algo especial, que mesmo que parecesse que Jesus tivesse abandonado eles, ele estava lá naquele lugar, naquele monte, e avistava aqueles discípulos e sabia onde eles estavam. E sabia por aquilo que eles estavam passando, e por isso o texto nos diz que Jesus vai até eles, de que Jesus vai até eles inclusive caminhando sobre as águas. Embora eles nem o conhecessem, nem percebessem que era ele, inclusive disseram que podia ser um fantasma,
tão apavorados e tão medrosos que eles estavam naquele momento, mas era o próprio Jesus. Não importa qual a dificuldade que você tem passado, não importa qual tem sido o teor do vento que tem batido sobre a sua vida, Jesus Cristo te vê. E Ele não apenas te vê, mas Ele vem ao meu e ao seu encontro. E o texto continua e os olhares de todos nós vão para o Pedro, porque é realmente o Pedro que vive uma experiência especial com Jesus sobre o assunto fé. O primeiro princípio que a gente aprende com esta história é que crer significa correr o risco. Quando os discípulos enxergam que é Jesus, o Pedro puxa a frente e diz: "Olha, Senhor, se és tu, deixa que eu vá ao seu encontro." Pedro não tinha curso para caminhar sobre as águas, apenas para navegar sobre as águas. Mas ele sabe que quem está lá é Jesus. E ele então quer ir até Jesus. E por isso ele precisa correr o risco, dar o primeiro passo ao encontro de Jesus. E ele só pode fazer isso porque Jesus Cristo mesmo disse: "Venha." Embora a fé seja correr um risco, não é um salto no vazio, mas uma caminhada ao encontro de Jesus. O segundo princípio que aprendemos com Pedro é que crer significa soltar do barco. Aquele barco representava tudo que o Pedro tinha de segurança naquele momento. Embora fosse um lugar de muito vendaval, era um lugar que ainda lhes mantinha, de certa maneira, um pouco seguros. Mas para que pudesse chegar até Cristo, ele precisava soltar daquele barco. Crer é soltar de nossas próprias seguranças. Por isso que a caminhada de fé nunca vai estar livre de dúvidas. Charles Spurgeon diz o seguinte: "O coração que não produziu uma dúvida ainda não entendeu o que significa crer." Ele diz inclusive o seguinte, de que a falta de dúvida justamente é o problema, pois geralmente significa que reduzimos a fé ao compreensível, ao controlável e ao dedutivo. Crer é soltar de nossas próprias garantias e nos entregarmos confiantemente apenas em Deus. Porque é apenas Ele que pode ser uma garantia de vida para nós. Porque todas as nossas garantias próprias são falíveis, frágeis, e a gente tem percebido isso em nossos dias. Então o segundo princípio é crer, é soltar do barco. Ao que você tem se agarrado? Talvez você não tenha conseguido segurar em Jesus Cristo, porque você tem segurado em outras coisas. O terceiro princípio interessante que aprendemos com Pedro é crer significa olhar para Jesus. O texto nos diz que Pedro então passa a caminhar para ir ao encontro de Jesus. Contudo, no meio desta caminhada, ele começa a olhar para o vento e passa a afundar. E a gente olha para essa história e sempre diz assim: "Poxa, que feio, hein, Pedro? Afundou, hein? Não teve fé que chega." A história de Pedro é a minha e a sua história. Nós também temos dificuldades de confiar. Em meio às dificuldades da nossa vida, a gente enxerga o vento, a gente enxerga as dificuldades, os problemas que passam ao nosso redor, e a gente acaba por caminhar geralmente com água até aqui, não é mesmo? Contudo, a gente vê nessa maravilhosa história que Jesus continua ainda com a sua mão estendida para nos salvar, nos resgatar, e por isso que a cada dia Ele nos convida a olhar para Ele e enxergar que Ele é maior do que as lutas e as dificuldades que a gente tem passado. Tem uma frase bem antiga, especial, que diz o seguinte: "Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus." Então aprendemos nessa história 3 princípios bem especiais sobre fé, né? Crer significa arriscar-se, crer significa soltar do barco e crer significa olhar para Jesus. Eu concordo com a ideia de que apenas quem tem fé sobrevive a este tempo, mas fé na Bíblia é confiar em Jesus Cristo e caminhar ao seu encontro. Que você e eu possamos caminhar ao encontro de Jesus. Que Deus te abençoe. Estás em